Então, gente, o que era a venda de indulgência? Como eu já falei, na Idade Média existia um medo de ir para o inferno. Então, a prática de venda de indulgência, segundo alguns historiadores, ela começa quase que inocentemente. Como assim? Um rico, uma pessoa lá da Idade Média, nobre, poderoso, cheio de propriedade de terra. E, gente, quando a gente fala de propriedade de terra medieval, feudalismo, não é uma propriedade de terra tamanho do sítio do meu avô, da minha avó, do meu pai, não. É uma propriedade de terra equivalente a 3 cidades juntas, ou o tamanho do estado da Paraíba. Né? Não é uma propriedade de terra de um sítio, meu avô tem um sítio, não. Os grandes, os feudos, era como se a gente juntasse Lagoa Seca, Lagoa Nova, Campina, Esperança, Lagoa de Roça, Areal, todos numa fazenda. Então essas eram as propriedades de terra. Então o que é que acontece? Uma pessoa muito rica, muito ruim, vive a vida toda praticando pecados e crimes, e matando, roubando. Quando ela morria, né, ela deixava para a igreja uma propriedade, chegava lá com o padre antes de morrer, estava doente, pegou lá uma febre, uma peste bubônica, chegava para o padre e dizia: padre, pelo amor de Deus, me perdoe. Olha, eu vou deixar na minha herança, se o senhor me perdoar, um pedaço, metade do meu sítio, metade do meu feudo. Aí o padre dizia: tá certo, eu lhe perdoo. Então, vendia o perdão. Então, isso era uma prática de venda de indulgência, vender o perdão. Então, era isso que acontecia lá na Idade Média. Isso revoltou Lutero. Quem era Lutero, professor? De onde ele surgiu? Lutero era um padre católico. Ele era um monge. Então, como é que ele se torna um padre? Inclusive, algumas igrejas evangélicas, como a gente conhece protestantes, não aceitam a figura da Virgem Maria. E Lutero era devoto da Virgem Maria. Tem um amor incondicional por Nossa Senhora, muito grande por Nossa Senhora. Inclusive, ele sobrevive a um acidente, uma tempestade, caiu um raio, e ele fez uma promessa a Nossa Senhora, pediu proteção a ela. Então, Lutero era extremamente devoto da Virgem Maria. E Lutero entra na igreja, e a primeira coisa que vai incomodar ele é a venda de indulgências, ou seja, a venda do perdão dos pecados, a venda do céu. Né? Eu não quero ir para o inferno, então eu vou comprar. Pago tão tanto e me mando para o céu, tá certo? E essa venda de indulgência se torna muito grande na construção da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, a igreja onde o Papa celebra. Porque os papas da época, quando iniciam a construção daquela igreja, eles queriam a maior igreja do mundo que até hoje que é a Basílica de São Pedro, a mais monumental de todas, e eles só conseguiriam isso com o recurso próprio. Eles vendiam a indulgência para poder construir aquela igreja. Então, eles começam, essa prática se torna oficial, vender a indulgência, vender o perdão dos pecados, para você poder ir para o céu, para construir aquela igreja lá. Então era oficial, os bispos, os padres, eles vendiam. Praticou um crime, chegava: padre, me deu perdão. O padre fazia um papel, assinava, perdoado, pronto, está aqui. Mandava esse papel para casa. Então Lutero se incomodou muito com isso. A segunda coisa que vai incomodar Lutero é a Bíblia. Por quê? A Bíblia, gente, era um livro extremamente importante para os cristãos. Hoje em dia não é. Até cabelo de anjo estão achando dentro das Bíblias, né? Tornando a Bíblia extremamente algo vulgar, que naquela época não era um livro sagrado, que a gente devia trazer isso de volta. Quem é cristão, quem acredita, trazer isso de volta. Porque os muçulmanos com o Alcorão, os judeus com a Torá, né? São livros sagrados. Eles colocam, tem um lugar na casa específico onde eles colocam esse livro, onde eles abrem o livro para poder ler a palavra sagrada. E naquela época a Bíblia era assim. Hoje em dia a gente recebe as Bíblias, joga dentro de casa, em qualquer lugar, não tem esse respeito que tinha, que os judeus têm, que os muçulmanos têm, e que os cristãos medievais tinham, né, com seu livro sagrado. Tão sagrado que era para a Igreja Católica, que só existia em uma língua, que era o latim.
Mas por que o latim, professor? Porque o latim era a língua sagrada, era a língua oficial da igreja. Então a Bíblia, ela se encontrava no latim, ok? Então Lutero queria, por exemplo, um inglês, uma pessoa que falava inglês, que falava alemão, que falava italiano, que falava hebraico, queria ler a Bíblia e não podia. Professor, como é que eles tinham acesso? Tinha que ir para a missa, o padre fazia a interpretação da Bíblia, e ele, daquela interpretação que o padre fazia, você levava para casa. Ele lia, ele sabia ler latim, sabia escrever, e ele passava para você através dos sermões. Então, outra coisa, a igreja católica, e quem era analfabeto, não sabia de nada, tinha que ir para as igrejas grandes ver a Bíblia, ver a história, aonde? Nos vitrais, nas imagens. Então, por isso que tem as imagens católicas, na maioria delas, elas têm movimento, história da arte. Por exemplo, Miguel, o arcanjo, né? Para quem é cristão conhece. Quem é Miguel? Miguel é o arcanjo que derrota o demônio. Então, todas as imagens de Miguel, seja quadro, escultura, pintura, é Miguel com a lança matando o demônio. Ou seja, é uma imagem que tem movimento, é aquele movimento de matar. Para as pessoas que não sabiam ler, para as pessoas que não entendiam, sabia que aquele anjo ali estava derrotando o mal. E os vitrais? Você chegava numa igreja dedicada a São Sebastião, por exemplo. Os vitrais contavam a história de São Sebastião. Se você chegasse na igreja dedicada a Nossa Senhora, como aqui na Paraíba, a Capela das Damas em Campina Grande, a capela toda conta a história de Nossa Senhora, desde o nascimento, a apresentação de Nossa Senhora, quando a anunciação do anjo, a gravidez, a fuga para o Egito, ela com Jesus pequeno, com Jesus na cruz, com Jesus morto, com Jesus ressuscitado, Maria no céu. Então, quem não conhece nada, lê a história através da arte, através dos vitrais, entende? Já naquela época, isso acontecia. Então, a Bíblia não tinha por que ser traduzida, teoricamente. Então, depois a igreja volta atrás. São Jerônimo, ele vai traduzir a Bíblia. Mas Lutero queria popularizar, vamos dizer, vulgarizar a Bíblia para todo mundo ter acesso, ter uma Bíblia em casa. Certo? Outra coisa que vai incomodar Lutero é que a exploração. Para ele, aquilo ali, dizia, não é preciso isso tudo. Porém, gente, Lutero não era o santo como a gente pensa, não. Certo? Lutero, ele vai seguir a linha de um pensamento que a gente vai ver de interesse. Todo mundo na história. Não estou falando só de Lutero, todos. Tudo tem intencionalidade, tudo tem alguma maquinação por trás. E não foi diferente na Reforma Protestante. Mas vamos entender primeiro o que é que Lutero faz. Lutero, ele vai primeiro dizer que essa venda de indulgência não adianta nada. A salvação é puramente pela fé. Lembra que a gente estudou as 5 solas? Sola fidelis, ou seja, só a fé salva. Professor, mas só a fé, só. E se eu praticar o bem? Não. Se eu matar uma pessoa, se eu estrupar, não sei o que, acreditou em Deus, você está salvo. Então, esse era o primeiro princípio de Lutero. E Lutero, gente, ele quer fazer uma reforma. O que é uma reforma? É destruir? Não. É restaurar. Então, Lutero, a proposta dele era que a igreja repensasse algumas coisas. Então, ele vai lançar essas propostas. Obviamente, a igreja sólida e cristalizada da época não aceita, manda ele calar a boca. Ele escreve 95 teses, que a gente também já estudou em sala de aula, prega na porta da catedral. Aquilo ali foi como um desafio aos poderes da igreja. Quem Lutero pensa que é para escrever 95 pontos que a gente tem que mudar? Tipo, eu não gosto de fulano, eu vou escrever 95 coisas que eu não gosto de fulano e vou postar no Instagram. Então foi isso que Lutero fez. 95 coisas que ele não gostava na igreja, ele escreve e prega na porta da catedral. Então o que é que vai ocorrer? Ele vai ser excomungado, ou seja, expulso da igreja, condenado ao fogo do inferno. E Lutero fica sem apoio. Só que, um detalhe,
Vamos pensar junto comigo. Lutero diz que só a fé salva. Ou seja, eu posso roubar, posso matar, eu posso não dar nada à igreja, que a minha fé salva. Isso vai agradar a quem, gente? A nobreza, a burguesia, os ricos comerciantes, porque a igreja condenava a usura, ou seja, o dinheiro em excesso, a luxúria, o agiotismo, como a gente conhece hoje, emprestar dinheiro a juros, era uma prática extremamente condenada pela Igreja Católica. E Lutero vem dizer que não, se você acreditar em Deus, você está salvo. Então a burguesia e uma parte da nobreza alemã, né, que não era Alemanha ainda, do Sacro Império, vai dizer: oxente, se a gente apoiar Lutero, quer dizer que quando eu morrer eu não preciso dar nada à igreja? Quer dizer que eu posso ser rico, não ajudar os pobres, que está tudo bem? Então Lutero vai ser protegido pelos príncipes da Saxônia. Ou seja, a nobreza tinha interesse nessa reforma de Lutero. E agora, não mais uma reforma, não mais uma restauração. O que é que eles queriam? Outra igreja. Lutero cria uma igreja que a gente possa fazer o que quiser, que a gente possa ter o dinheiro que a gente quiser. Então é isso que Lutero vai fazer, criar a igreja luterana, certo? E os pobres, professor? Gente, pobre na história só se ferra. Desculpa a palavra. Porque os camponeses vão gostar da ideia de Lutero, vão se revoltar, vão sair quebrando tudo, destruindo tudo. Aí o príncipe da Saxônia diz: ei, Lutero, esses pobres ali estão tudo dizendo que os camponeses, os coitadinhos, tudo quebrando a igreja, dizendo que não precisa mais dar dinheiro, que já estão salvos. Aí Lutero diz: não, mas a salvação não é para eles não, pode matar tudinho. E foram matar eles todos, porque a igreja luterana agora era a igreja para a nobreza, para a burguesia. Essa era a intencionalidade, certo? E Lutero vai se refugiar no castelo para traduzir a Bíblia, que era o que ele queria. Então a igreja dele está fundada aí, a primeira reforma, a reforma protestante. Para essa nossa segunda aula, vocês vão fazer a atividade da página 105, aliás, desculpem, gente, da página 111 e 112, ok? De 1 a 3. Aliás, a página 111 a 113, de 1 a 6, ok? São 6 questões, mas são muito simples. De 1 a 6, tá certo? Para a gente discutir nas intervenções. Divida essa atividade em dois. São 6 questões. Vocês fazem de 1 a 3 para a gente discutir na primeira intervenção online e de 3 a 6, aliás, de 4 a 6, 4, 5, 6, para a gente discutir na segunda intervenção, ok? Então, fechou aí a reforma luterana. Valeu!